Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos juntos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com felicidade que continuamos todo o livro de Apocalipse. E agora chegamos a Apocalipse capítulo 7. Para que possamos entender o Apocalipse capítulo 7, é fundamental retomar de onde paramos, ou seja, da abertura do sétimo selo, que simplesmente faz ecoar o chamar de 7 anjos para tocarem 7 trombetas. Muito bem, aqui é Pastor Gedeon Júnior e estamos juntos em toda essa caminhada do querido livro do Apocalipse. E eu tenho a felicidade de estar com você e te pedir, não tire o olho do smartphone. Precisamos ver muita coisa que conhecemos, precisamos ver novas figuras. Eu lhe pergunto, onde foi que paramos? Sim, paramos no sétimo selo. Paramos na abertura do sétimo selo e, obviamente, o chamar de Deus para que trombetas fossem tocadas. Mas, pastor, isso não está a partir de Apocalipse 8? Sim, isso está a partir de Apocalipse 8. Só que para entender o Apocalipse 7, eu vou rapidamente com você ao Apocalipse 8 e aí consigo voltar e você consegue compreender Apocalipse capítulo 7. Acompanhe então as figuras comigo. Agradeço a sua companhia neste momento, juntamente conosco, ouvindo a palavra de Deus. Agradeço a nossa pastora, presidente Loide Ramos. Agradeço a confiança do ministério. Vamos todos juntos. Por gentileza, estamos naquele momento terrível, chamado Grande Tribulação. E já sabemos que é 7 anos. Sabemos que a Bíblia descreve os fatos divididos, obviamente, em 2 grandes etapas de 3 anos e meio. E o que é interessante é que nos 3 primeiros anos você tem, em primeiro lugar, exatamente o quê? Obviamente, a presença desse grande expoente e, obviamente, homem terrível do Apocalipse, ou seja, o Anticristo. Na primeira semana, ou na primeira parte da semana, você tem o surgimento do Anticristo, você tem a ascensão do Anticristo, e isto ocorre porque Cristo abre cada um dos selos, mas o primeiro selo é especial, é o do Anticristo. E Cristo, ao abrir, permite que esse ser saia para vencer e para dominar. Ele chega ao posto máximo de governador mundial porque controla, em primeiro lugar, simplesmente a questão de todas as guerras. E ele faz isso através de um grande acordo de paz que ele fará com todos os povos, principalmente os judeus e árabes. Segundo lugar, ele chega ao grande posto mundial porque ele consegue controlar todos os problemas econômicos. Ele dá um jeito maravilhoso na economia através de um sistema engenhoso de compra e vendas por intermédio de uma marca que ele colocará no povo que existirá nesta época e que viabilizará toda a troca e todo o sistema econômico. E, em terceiro lugar, ele então controla problemas estruturais no tocante à morte, no tocante a desespero mundial desta época, e não da outra. Ele se torna o grande líder mundial. Chegando ao ponto de enganar, sim, enganar até mesmo muita gente boa que tem conhecimento sobre tudo isso que nós estamos falando. Só que o Anticristo, ele, após vencer estas dificuldades no início da sua administração, ali nos 3 primeiros anos e meio da Grande Tribulação, o Anticristo ele tem
problemas e dificuldades, porque de alguma forma ele tem que matar muita gente durante a grande tribulação. Daí o quinto selo significar exatamente o quê? Todos esses remidos que estão debaixo do trono de Deus e que ficam dizendo: até quando? Até quando? E Deus dizendo: até que se complete o número de todos os irmãos que estão vindo na grande tribulação. Então veja que o quinto selo ele reflete o fato de que o anticristo não será tão unânime quanto se pensa, pois ele terá que acabar com a vida de muita gente, e o quinto selo, como nós estudamos, são de mártires vindo da grande tribulação. O sexto selo é aberto, e aí a ira do Cordeiro se manifesta. Desespero completo, homens simplesmente se jogando entre as rochas e pedindo para que as rochas sobre eles caiam, e começa aqui o auge da ira do Cordeiro. O auge da ira do Cordeiro. Amados irmãos, é óbvio que quando o sétimo selo é aberto, nós temos então já Apocalipse capítulo 8. E quando o sétimo selo é aberto, você tem exatamente o quê? Bem, você tem exatamente esse texto que aqui está em Apocalipse 8, 1 a 6. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar essa cena? Porque no céu quem está? A igreja, que adora, que bendiz, que glorifica, que exalta a Deus Pai e ao Cordeiro. Se lembra ao final do capítulo 5? Nós estaremos lá. Nós estaremos em tronos, seremos reis e sacerdotes. E o que é interessante é que, de repente, todos se calam. E há um silêncio muito grande no céu por quase meia hora. Outro fato que me chama a atenção é que, ao final do capítulo 5, como é que um silêncio desse pode se fazer se céus e terra e todas as criaturas estão cantando ao Cordeiro e glorificando a Deus? Como é que todos se calam? O que está perto de acontecer? Meu Deus do céu, o que está ocorrendo? Como é que é possível esse texto e simplesmente haver um silêncio sepulcral por quase meia hora no céu, se desde o Velho Testamento os grandes anjos de Deus louvam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e a terra está cheia da sua glória. Meu Deus! Quando o sétimo selo é aberto, o que se vislumbra no horizonte chegando é tão aterrorizante, amados irmãos, que houve silêncio no céu por quase meia hora. A imagem é simples. Você pode ver comigo? Imagine céus e terra diante do Cordeiro. Imagine todos nós diante do Cordeiro, ele de repente abrindo o sétimo selo. E olha que o sexto já foi assustador. Se lembra do sexto selo? Meu Deus! Mas quando ele abre o sétimo, o que está se aproximando é algo tão terrível, que o máximo que todos podem fazer é ficar em silêncio. Sabe, irmãos, há alguns versículos que eu pessoalmente não queria que existisse na Bíblia. Esse é um deles. Meu Deus, o que vem a seguir, o que é visto, o que é entendido, o que é discernido é tão assustador. O que vem com esses 7 anjos, que agora vão tocar 7 trombetas, é tão terrível que todo o céu fica em silêncio
E isso é inacreditável. Olha o que diz o texto. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dados a eles 7 trombetas. E vi um outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Meu Deus, há um incensário com todas as nossas orações de todos os tempos. E esse incensário, irmãos, está diante de Deus. E vem um anjo nesse momento e acresce sobre esse incensário simplesmente algo terrível. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos desde a mão do anjo que está diante de Deus, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo o altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E, amados irmãos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Olhe por gentileza para cá. Quando esta cena nós virmos, porque nós estaremos no céu, e nós vamos ver isso, eu e você vamos estar, porque nós vamos ser arrebatados. Olha o que é a grande tribulação. É um acúmulo de grandes iras de Deus. Primeiro você tem aqui, ó, tá vendo? Olho bem grande. Os 7 selos, que graças a Deus você já sabe quais são. Primeiro selo, anticristo. Segundo selo, o cavalo da morte. Terceiro selo, o cavalo da fome, da miséria, do descontrole da economia. Quarto selo, o cavalo da morte, que é acompanhado pelo inferno. O quinto selo, o selo em que se demonstra os mártires da grande perseguição. O sexto selo, quando a terra começa a se derreter diante do Senhor Deus, porque a ira do Cordeiro começa a se derramar. E o sétimo selo é exatamente esse, ou seja, o conjunto de anjos que se aproximam para tocar e as consequências de cada trombeta tocada é tão grande, que houve silêncio no céu por meia hora, pelo fato de tudo que eles viram ser absolutamente assustador. Amados irmãos, vejamos então agora as 7 trombetas. Porque o sétimo selo, quando o Cordeiro abre o sétimo selo, vem 7 anjos com 7 trombetas para tocar essas trombetas. E cada uma despeja na terra algo horrível. Muito bem, lá vem o primeiro anjo e toca a primeira trombeta. Lê comigo. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foi lançado sobre a terra e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Você pode imaginar isso? Fique tranquilo, porque agora vem o segundo anjo com a segunda trombeta. Lê comigo. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Pastor, pelo amor de Deus, não tem como piorar não. É? Então vamos para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela,
ardendo como uma rocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fortes águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quarta trombeta. Lá vem o quarto anjo. E a quarta trombeta é tocada. E quando o anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Meu Deus, pastor, não vem nada pior não, né? E graças a Deus que a gente está lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Graças a Deus, meu irmão, meu irmão. Como guardasses a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia da ira que virá. Lá vem a quinta trombeta. Lá vem a sexta trombeta e a pior de todas, a sétima trombeta. Só que antes dessas três trombetas horríveis, vem um anjo gritando: ai dos moradores da terra. Pastor, tá de brincadeira, pelo amor de Jesus. Se depois dessas quatro trombetas ainda vem algo pior e ainda vem um anjo anunciando: ai de todos os moradores da terra, meu Deus do céu, sério, olha o que diz comigo. E olhei e ouvi uma águia, um anjo, que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra por causa dos outros toques de trombeta dos três anjos que ainda vão vir. Pastor, por Cristo, por Cristo. Se a primeira trombeta já caiu, saraiva e fogo, misturado com o sangue, e foi embora uma terça parte da terra e das árvores e a erva verde. Se a segunda simplesmente foi lançado um monte ardente inteiro sobre o mar e simplesmente tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas marinhas e se perdeu a terça parte dos navios. Se a terceira trombeta cai como tocha, uma estrela, e foi embora a terça parte dos rios e as fontes de águas se tornaram amargas, a quarta trombeta, você simplesmente fere o sol, e fere a lua, e fere as estrelas, para que a terça parte deles não brilhem. Meu Deus do céu, o que está vindo? Está vindo a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Não se preocupe, uma delícia. Por Cristo, pastor, não fala isso não, sério. E ainda vem um anjo anunciando: ai de vocês, moradores da terra, porque está vindo a quinta, a sexta e a sétima trombeta. E aí vem a quinta trombeta, e lê comigo. O quinto anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela do céu que caía sobre a terra, e foi dada a chave do poço do abismo. E aí, durante 5 meses, tem tormento para todos aqueles que receberam o sinal da besta. Meu Deus, pastor, e a sexta trombeta? Muito bem. A sexta trombeta é simples. E é você simplesmente soltar os piores anjos que existem para acabar com o que quase sobrou, né? Olha o que diz. Há anjos presos junto ao rio Eufrates, guardados só para esse momento. Todos os anjos que a Bíblia diz estavam presos, são anjos caídos, anjos de Deus não estão presos. Portanto, os 4 anjos aqui que serão soltos na sexta trombeta são 4 anjos caídos que causam a morte da terça parte da humanidade. Olha o versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para esta hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a
terça parte dos homens. Calma que ainda tem a sétima trombeta. E a sétima trombeta é tranquilo. É um anjo que vem para, ao tocar a sétima trombeta, virem 7 outros anjos para derramarem as taças da ira de Deus. Brinca não, pastor, não fala isso não. É sério, estou falando sério. Você está vendo aqui? Olhe para cá que interessante. Ó. Ao tocar a sétima trombeta, essa sétima trombeta anuncia a chegada de mais 7 anjos que vão derramar as taças da ira de Deus, e aí a coisa fica simplesmente só pior. Então, se você parar e pensar, olhe para mim agora, olhe para esse fantástico slide que está aí. Quando Jesus abre cada um dos 7 selos, e aí você sabe, primeiro selo, anticristo. Segundo selo, cavalo da morte. Terceiro selo, o cavalo da fome, da economia desequilibrada. O quarto selo é só o cavalo da morte, que é acompanhado do inferno, né? O quinto selo é simplesmente a visão daqueles que serão martirizados e mortos por amor a Cristo no mundo horrível e no momento horrível da grande tribulação. E aí o sexto selo é a mão de Cristo já mexendo na natureza e deixando desesperados os homens que vão se esconder dentro dos terríveis das terríveis cabanas, das terríveis rochas, e ainda pedem: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, alguém me mate, eu quero morrer. Aí você tem, antes de chegar ao sétimo selo, no céu, esse parênteses de todo mundo por meia hora olhando e dizendo: eu não acredito no que está acontecendo. E depois de meia hora vem o sétimo selo. O sétimo selo é o quê? Algo simples. Olha aqui para baixo. O sétimo selo é só o toque de 7 trombetas. Então, quando Jesus abre o sétimo selo, vem 7 anjos para tocar as trombetas. Aí vem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta trombeta. E elas são especiais, né? Acabamos de ver. Saraiva e fogo, morte da terceira parte dos habitantes, morte de quem está no mar, morte de toda a relva, selva e etc. Aí tem um parênteses, aí um anjo sai dizendo assim: ai de vocês, moradores da terra. Depois de 4 trombetas horríveis, ai de vocês, moradores da terra. Aí só vem a quinta trombeta, né? Que simplesmente durante 5 meses se atormentam todos aqueles que receberam o sinal da besta através desse anjo horrível que será solto. Abdom, né? A sexta trombeta, Jesus só solta 4 anjos dos mais perigosos que estão presos e que caíram na época da revolta de Satanás, são soltos só agora para matar 1/3 da população. E não se preocupe, tem de novo, segundo a palavra de Deus, um momento de parênteses e todo mundo fica assustado com o que ainda vem. O sétimo anjo que toca a trombeta, e esse sétimo anjo só anuncia que mais 7 anjos virão para o pior, para o derramamento das 7 taças da ira do Senhor. Isso tudo junto é o que a gente chama de grande tribulação. Pastor, me responda uma coisa, pelo amor de Deus. Na grande tribulação, então, a gente só tem a ira do Cordeiro? Na grande tribulação não há nenhuma espécie de misericórdia, de graça. Aí é que entra Apocalipse 7. Gente, se não tivesse Apocalipse 7, meu Deus do céu, seria triste demais ver tudo isso. Porque em Apocalipse 7, Deus traz um pouco de alívio a todos nós, dizendo: haverá sim misericórdia na grande tribulação. Eu, Deus, vou simplesmente selar 144 mil judeus, 12 de cada tribo, para afrontarem a besta, ou seja, afrontarem quem?
o anticristo, para anunciar o evangelho, para trazer a minha graça. Eu, durante a grande tribulação, vou continuar salvando uma multidão incontável, incontável, incontável de pessoas. E eles virão da grande tribulação, porque morreram em razão de crerem no Cordeiro e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, o capítulo 7, ele fica exatamente entre a sexta e a sétima trombeta, não porque vai parar para que somente isso aconteça, não, 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 não. É para que a gente tenha um respirar e veja que até no pior momento da humanidade haverá o sangue de Cristo purificando pessoas de todo pecado. Haverá misericórdia, haverá graça, haverá misericórdia, haverá perdão, haverá graça, haverá mesmo no meio de tudo isso aqui, gente sendo salva, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia, meu amado irmão. Daí o capítulo 7. E o capítulo 7 nos diz: haverá salvação na grande tribulação. Então, o capítulo 7 é um oásis nesse deserto árido e horrível que será a grande tribulação. O capítulo 7 é: assim como haverá o derramar da ira de Deus, que começa no capítulo 6, continua no capítulo 8, continua no capítulo 9, porque o capítulo 8 e o capítulo 9 são as trombetas, continua no capítulo 11 e vai até o 16, 17, 18, que ali vem o derramamento de todas as taças da ira. No meio de tudo isso, gente estará sendo salva na grande tribulação. Então, o capítulo 7 é um oásis no meio de todo esse terror e pavor. O capítulo 7 é uma prova de que Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Então, amanhã, hoje esse áudio é a introdução, amanhã eu prometo que você lerá comigo e entenderá o lindíssimo capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor por um capítulo tão maravilhoso, colocado pelo Espírito Santo, maravilhosamente, estrategicamente, entre os capítulos que falam de tanta coisa pesada. Deus te abençoe. Até amanhã com o capítulo 7. A paz do Senhor.